A partir daí, a gente vai só identificar aqui o número da ISO 9878 de 90, a gente não vai entrar muito no assunto, vamos direto aos anexos que mostram que símbolos são esses e quais os momentos de se utilizar esses símbolos. Então você tem aqui esse escuro, né? Esse preto com a seta indicando uma direção, mas aqui em cima, quer dizer, o meu rolo, é o meu rolo de microfilme, ele está cheio, tá? Está completo. Diga-se de passagem, aqui esses símbolos são utilizados em todos os rolos de microfilme. Todos vão ter que ter esse símbolo. E aí esse aqui, cheinho, indica o quê? Início de rolo. Esse outro em branco aqui, com a seta já embaixo, apontando uma direção, mas me indica que ele já foi usado, foi todo usado, foi todo passado. Então, é para me dizer que isso é fim de rolo. Então, esses são obrigatórios em todos os rolos de microfilme. Os dois são obrigatórios também quando eu tenho continuidade. Eu tenho uma série documental microfilmada em mais de um rolo. Então, além desses aqui, que são obrigatórios em todos, quando eu tiver continuidade, além desses eu vou usar esses aqui. Então, esse preto encaixando no branco continua em outro rolo, ou seja, ao final eu vou dizer que o que passou ainda tem uma continuidade no posterior. E o branco encaixando aqui no preto quer dizer continuação de outro rolo. Aí quando eu for para o rolo subsequente, no começo do rolo eu tenho esse aqui, para me dizer que é continuação de um anterior. Como se fosse assim. Né? Quando eu tenho dois rolos. Também são de uso obrigatório. O item 3 vai me dizer que esses são símbolos obrigatórios conforme a situação. O estado físico, o estado de conservação dos documentos ou algumas situações esporádicas. Então eu tenho esse aqui, um livro aberto com um desenho com umas ranhuras, umas listras. Isso é para me dizer que meu original é ilegível. Ou seja, o meu original está ilegível, eu aumentei a minha resolução, escureci mais para tentar recuperar os caracteres, para melhorar um pouco, diminuir um pouco a dificuldade de leitura, amenizando, melhorando a legibilidade do documento. Esse outro aqui, que tem umas áreas deterioradas, comidas aqui, indica que o meu texto está deteriorado. Ah, professor, se microfilma texto deteriorado? Microfilma, porque dependendo da informação ali que sobrou e o estado de deterioração do papel que não vai durar muito e o valor daquela informação, microfilma-se logo. Porque o papel vai desaparecer em pouco tempo pelo estado, mas a informação te é cara, te é rica para alguma coisa. Esse outro livrinho aqui aberto com os números 2, 3, aí tem um 4 em branco com um X, é para me dizer que a numeração está incorreta, alguma data está incorreta. Esse aqui que representa uma paleta de cores, de um pintor, é para me dizer que o meu original é em cores. Se eu quiser ver o original, pedir vistas, pode acontecer. Essa letra R aqui representada me indica repetição de imagem. Aí eu posso entender que isso aí é usado, quando eu tenho um documento muito grande, dizer que eu estou repetindo aquele documento, ou que é uma imagem no próprio documento que é repetida, tá? Diga-se de passagem, esses símbolos vêm em páginas e vêm no meio da documentação, quer dizer, te preparando para uma situação que você vai ver em seguida. Eles vêm antes da situação que a gente está mencionando. E esse aqui, como se fosse uma página sendo retirada, arrancada, é para me dizer que faltam páginas ou números ali para aquele documento. Então, esses são os símbolos da ISO que convencionam as sinaléticas no processo de microfilmagem de documentos arquivísticos e que são obrigatórios de serem adotados nesse processo. Aqui tem mais alguns anexos, tem uma tabela de anexos aí para vocês, que aqui
são as sinaléticas do processo de microfilmagem. Verifiquem que nem todas têm um símbolo ISO, tá? Normal, não está errado. E aqui as informações sobre o uso. Isso é que eu julgo importante para vocês. Então, podem desconsiderar essas outras colunas aqui do meio nesse slide e no próximo também. Desconsiderem essas aqui. Se quiserem dar uma aprofundada, tem aqui as sinaléticas, os símbolos, se for o caso, e a informação sobre o uso. Aqui também. E vamos entrar agora na parte de digitalização de documentos. Digitalização de documentos implica em você capturar imagens por meio de scanners, né? A digitalização propicia o acesso simultâneo à informação por meio de uma intranet, uma internet. Paralelo com a microfilmagem com relação a essa questão de acesso simultâneo. Acesso simultâneo é só para documento eletrônico, que você pode ver em rede. Todos podem ver a mesma informação em rede. Em microfilmagem não se tem acesso simultâneo. É um por vez lá consultando a leitora de microfilme. Então, o acesso é individualizado na microfilmagem. Acesso amplo e simultâneo tem que estar relacionado à digitalização. Trocou isso, disse que tem acesso amplo e simultâneo na microfilmagem, é pegadinha de questão com certeza. Bom, vamos esclarecer aqui o conceito entre documentos digitalizados e digitais para entender alguns fantasmas que nos rodeiam na hora de compreender isso. Mas digital e digitalizado a gente pode dizer que é tudo eletrônico. O digitalizado é cópia criada a partir de um original que já existe, de um papel que já existe. E por isso não tem autenticidade, ou seja, mudei o suporte, né? Posso mudar a informação, vou explicar como, então por isso não é confiável. Então não possui validade legal. Aliás, nenhuma cópia possui validade legal sem o que a gente chama autenticação. E no digitalizado não é possível fazer esta autenticação durante o processo. Por quê, professor? Já vou esclarecer. Porque existe um recurso chamado OCR, Optical Character Recognition, reconhecimento óptico de caracteres, que quando você escaneia, você programa ele para não ler o documento como uma imagem, no sentido de sair um PDF ou algum outro arquivo que não seja editável. Você vai, no OCR, ter a possibilidade de pedir para aquela imagem ser lida como texto. E aí te abre um Word, um TXT, um RTF, que você pode mudar, que você pode adulterar. E aí, nisso, não existe um mecanismo eletrônico que chancele num processo de digitalização, de escaneamento de documentos, que o que está ali é real, tem veracidade. Você pode ter uma chancela num papel e passar um OCR e você adulterar aquela informação toda. Então, você não tem uma informação fidedigna, confiável e autêntica. Então, nesse sentido, a cópia por si já não tem autenticidade. Ainda mais com essa possibilidade de se corromper os dados ali, as informações na digitalização, repara bem que eu estou falando da digitalização, é que ela não tem validade legal. Administrativamente, uma mão na roda, uma maravilha para circulação da informação nas instituições. Agora, juridicamente, zero para digitalização. E a diferença para o documento digital? O digital, ele já é criado em meio eletrônico, né, autêntico, original, e possui autenticidade nesse sentido, porque existem mecanismos que se lançam mão, certificação digital, assinatura eletrônica, esse tipo de coisa, que vão conferir validade legal a esses documentos. Então, entenda, o digital tem como você lançar mão de uma autenticação, porque ele já é criado no próprio meio eletrônico e o sistema te permite isso. O digitalizado, não. Então, quando você migra de um meio analógico, né, do papel para o digital, para o meio eletrônico, para o digitalizando o documento, você tem a possibilidade de adulterar esses dados. Então, juridicamente, não vale. Administrativamente, sim. No digital, a gente tem como vale juridicamente.
Tem como validar juridicamente esse documento. No digitalizado, não. Por isso que você, comparando a digitalização com a microfilmagem, ainda se justifica o uso da microfilmagem por causa da questão legal. O digitalizado tem o seu calcanhar de Aquiles. Por isso que não se aboliu microfilmagem até hoje, né? E a digitalização tem as suas fraquezas, as suas possibilidades de manipulação de informação, e não pode se lidar com isso no sentido de que isso prejudica o funcionamento das organizações e a veracidade de fatos que podem estar sendo utilizados no âmbito jurídico. Então, era essa diferença que eu queria que vocês entendessem, que é por isso que se digitaliza, mas não se abandona a microfilmagem. E as técnicas de digitalização mais utilizadas? GED, Workflow, a gente vai ver na sequência, mas antes eu queria falar sobre os metadados, que são chamados descritores de informação, né? Eles identificam como a informação foi registrada, né? Hardware, software, formato, linguagem, ou como o documento foi registrado também. Autor, data, assunto, hora de transmissão. Eles compõem o documento eletrônico, mas a gente não vê, né? Mas eles é que atestam a capacidade do documento eletrônico ser um documento autêntico, ser um documento original. Eles atestam a capacidade testemunhal do documento eletrônico. O documento eletrônico carrega metadados que descrevem as informações ou os documentos como eles são caracterizados num sistema computacional. Então vamos adiante. Vamos falar, então, agora do workflow. O workflow, o work, trabalho, flow, fluxo. Então, vocês vão entender que o workflow é para fluxo de trabalho. Ou seja, o workflow é uma técnica de digitalização. Então entenda, toda digitalização envolve um software específico, não um sistema do computador, mas um programa feito para isso, onde ele vai te dizer onde está o documento na organização para você ter noção do andamento de uma tarefa, de uma atividade, de um processo. Saber se está em vias de ser concluído dentro do tempo estabelecido, saber se está parado, se vai atrasar, com quem está. Então, o workflow é uma técnica de digitalização que, conforme as coisas vão acontecendo, os documentos vão sendo digitalizados, anexados ali numa pasta que é específica lá daquele caso, daquele processo, aquela atividade. Então, o workflow ele localiza o documento dentro da organização para te dizer o andamento de uma tarefa. Então, consiste no gerenciamento eletrônico de processos de informação através de rotinas e ações pré-definidas. E, com isso, a gente tem maior organização e monitoramento através dos departamentos da organização. E ele dá maior produtividade, segurança e controle, porque eu estou vendo quem faz, o que está fazendo e de que forma está fazendo aquela tarefa. Então, o workflow serve para isso, só para tarefa, só para procedimentos, processos que estão sendo executados pela organização. Vamos adiante. Agora vamos falar do GED, tão utilizado, tão comentado nas organizações e tão falado no meio da administração. O GED é o gerenciamento eletrônico de documentos. Repara que o meu gerenciamento é que é eletrônico, não os meus documentos necessariamente. Então, os meus documentos podem ser tanto eletrônicos quanto analógicos e eu posso fazer GED. Eu vou gerenciá-los com essa ferramenta eletrônica. Então, os meus documentos podem estar em qualquer suporte. Então, fica aí já essa dica para vocês. A conversão de documentos em suporte papel ou microfilme para o formato eletrônico caracteriza o GED. Então, é cópia também, é uma técnica de digitalização, então, mais uma vez, precisa-se de um software para isso. Ele é representado pela figura de uma página e gerenciado por um software, como eu acabei de falar.
No GED, os documentos são indexados, armazenados, pesquisados, recuperados e visualizados. Pode-se converter uma imagem em texto. É o famoso OCR. É aquilo que eu já comentei para vocês anteriormente. É o reconhecimento óptico de caracteres, onde eu posso ler uma imagem como se fosse texto, e aí eu tenho a possibilidade de mudar, modificar, adulterar o documento. Então, por isso que ele não é um documento, vamos dizer, nesse processo de digitalização, confiável no sentido jurídico. Inclusive também um administrativo, então a coisa é muito séria, né? E por isso, por ter essa fraqueza, esse calcanhar de Aquiles na digitalização, não assegura à instituição a eliminação dos originais e não serve como prova documental. Eu faço GED, informatizo tudo nos setores da minha empresa, no meu escritório, reduzo espaço, tudo em rede, falo com filiais em outros estados, em outros países, tudo bem. Mas aí eu guardo meus documentos em papel lá no depósito, afastado, a um preço mais baixo, mas não posso prescindir deles até terminar o prazo em tabela de temporalidade. Claro, quando termina eu posso eliminar ou recolher nesse sentido. Vamos adiante. Então, mais uma vez, o GED é a somatória de todas as tecnologias e produtos que visam gerenciar informações de forma eletrônica, reforçando que não é necessário que os documentos estejam em meio eletrônico. Eu posso usar o GED só para alimentar o sistema e gerenciar documentos em papel, filmes, discos, fitas, mapas, microfilme, tudo que eu quiser. Se eu quiser, eu vou digitalizar isso para disponibilizar uma imagem, um som, um vídeo do documento no GED. Isso pode ser feito. Mas o gerenciamento, o principal é que eu estou fazendo um gerenciamento eletrônico desses documentos e dessas informações. Tá? Então, entendam dessa forma. Vamos adiante. Então, pessoal, entendam. O GED, como é gerenciamento de documentos, ele vai usar a gestão de documentos mais uma tecnologia que implica no hardware e no software. A partir desse esquema que está aqui, eu quero que vocês entendam o seguinte. A gestão de documentos, ela é única. Os procedimentos e técnicas dela são padronizados, sistematizados para qualquer documento arquivístico, não é qualquer documento genérico. Qualquer documento arquivístico, estando ele em qualquer suporte. Então, se eu falo em gestão de documentos, eu estou atentando para o analógico e digital também. Não estou fazendo distinção do documento eletrônico em relação ao analógico e criando uma gestão para documento analógico e uma gestão para documento eletrônico. Não existe isso. A gestão que é aplicada para o documento analógico é a mesma gestão aplicada para o documento eletrônico. Não tem modificação de procedimento, de fase, de avaliação, de temporalidade, de destinação. É tudo a mesma coisa. Não existe uma gestão de documentos separada, individualizada, específica para documento eletrônico. É a gestão documental que eu aplico para os meus documentos em papel. Fiquem com essa dica. A partir daí também cabe a gente mencionar a questão da diferença entre gerenciamento eletrônico de documentos e gerenciamento de documentos eletrônicos, que confunde a cabeça de muita gente. O GED, gerenciamento eletrônico de documentos, eu uso ferramenta eletrônica para gerenciar vários suportes. Quando eu falo em gerenciamento de documentos eletrônicos, aqui chamado de GDE por uma questão de simplicidade, de organização de ideias, é quando eu gerencio documentos produzidos somente no meio digital. Mas aí eu não preciso, independo de uma ferramenta, eu não preciso de ferramenta eletrônica, eu não preciso de um software criado, adquirido para isso. O meu próprio sistema operacional do computador deixa eu fazer. Então é o que a gente faz no computador da gente. A gente renomeia, deleta, restaura, salva uma cópia aqui, outra cópia ali, tudo manualmente, sem precisar de um software. A gente
trabalha com sistema operacional, e aí aqui estão os meus digitais e os meus digitalizados, mas são todos eletrônicos. Aí é só quando eu tenho documento eletrônico que eu posso falar que a gestão é de documentos eletrônicos. Quando eu falar que é gestão eletrônica de documentos, implica que esses documentos podem estar nos mais variados suportes. Essa aqui é a diferença, né, sutil entre um termo e outro dentro da arquivologia e que pode confundir a cabeça de vocês. Gestão eletrônica de documentos não é gestão de documento eletrônico. Dentro da gestão eletrônica de documentos, do GED, eu tenho tanto o documento analógico quanto o eletrônico, quanto sonoro, tudo em vários suportes. Fica essa dica. Com isso, terminamos o nosso encontro de arquivologia falando da questão das tipologias documentais e suportes físicos. Até o próximo encontro, pessoal!